Olá a todos e a todas que acompanham mais uma dessa edição do canal INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção. E se você está aqui é porque você também não concorda com esse estado de coisas e quer se somar e se informar efetivamente para que a gente possa tentar mudar isso tudo. E aproveite e compartilhe com quem você puder. Vamos trazer mais pessoas para essa luta. Bom, nós estamos aqui, como sempre, com um time de primeiríssima linha para os debates de hoje. Né? E eu começo apresentando a doutora Isabel Mariângelo, advogada, sócia do escritório Mariângelo e Tami Sociedade de Advogados, formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestra em Direito Penal pela mesma instituição, com especialização em Direito Administrativo e pós-graduação em Criminologia pela Escola Superior do Ministério Público e em Compliance pelo IDPEE de Coimbra. E atua como membro relatora da segunda turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo e como presidente do Comitê Especial sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. É autora de artigos nas áreas de direito penal, direito civil e direito administrativo, bem como do livro Direito Penal na Tutela da Ordem Econômica. Por favor, doutor Isabel, cumprimentando a todos. Olá, boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui de novo. Eu admiro muito esse instituto e as pessoas que vêm sempre aqui falar. E, enfim, quero agradecer a oportunidade. Que coisa boa! E contamos aqui com o nosso grande doutor Gonçalo Vecina, médico sanitarista, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da USP e uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Doutor Vecina, por favor, cumprimentando a todos. Bom, boa tarde a todos e todas. Antônio, muito obrigado pelo convite para estar aqui e com os nossos companheiros de bancada. Vamos fazer uma boa discussão hoje para levar muita informação a quem nos estiver assistindo. Perfeito. Estamos aqui também com a doutora Débora de Paula, advogada especializada em direitos de família e sucessões civil e trabalhista, com destacada atuação institucional. É conselheira estadual e relatora da 7ª Câmara Recursal da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, além de líder da Comissão do Exame da Ordem e secretária-geral da Comissão de Valorização da Advocacia. Foi presidente da Comissão da Mulher, advogada da subseção de São Miguel Paulista, integrou comissões de Direito Digital e Educação Digital, é promotora legal popular e coautora da obra Quais de Mim Você Procura no Direito. Por favor, doutora Débora, cumprimentando a todos. Olá a todos os ouvintes, muito obrigada ao INAC pelo convite novamente. E estou muito feliz em participar do programa e espero contribuir bastante para o nosso papo de hoje e ouvir também os convidados aqui presentes. Com certeza vai colaborar muito. E temos também o doutor Max Telesca, advogado, escritor, conselheiro seccional da OAB do Distrito Federal e presidente do Instituto de Popularização do Direito, o IPOD. Por favor, doutor. Bom dia, na verdade, boa tarde, Antônio Carlos, a Débora, a Isabel e ao doutor Gonçalo Vecina, uma referência para todos nós. Espero também poder contribuir aí com as minhas respostas aos temas, ao debate, e estou à disposição e agradeço ao INAC por esse convite. Excelente. E aqui, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado, membro do Conselho Consultivo da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul, e um dos fundadores que toca o movimento Basta. Amigos, temos aí que fazer um lembrete importante. Foram prorrogadas até 2 de julho agora as inscrições ao 6º Prêmio de Integridade do INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção. Uma iniciativa que reconhece e valoriza
ações, projetos e profissionais comprometidos com a ética, com a transparência e a responsabilidade. Nessa edição, o prêmio contempla as seguintes categorias, anote aí para dar seguimento forte a isso: academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte ou na cultura e deu certo. Para maiores informações, o regulamento e inscrições, acesse o nosso site www.premioinacdeintegridade.com.br e espalhe essa novidade aí, com certeza muita gente vai se interessar. Bom, como sempre, temos pautas fortes e, de novo, um tema que está presente em todos os momentos, que é o caso dos desdobramentos do caso Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tende a manter Daniel Vorcaro preso na Superintendência da Polícia Federal, contrariando a corporação, que defende sua transferência para uma cela comum. A medida busca garantir sua segurança, evitar contato com outros investigados que negociam delação e preservar a possibilidade de uma nova colaboração premiada. Em paralelo, a segunda turma do Supremo manteve as prisões preventivas de Henrique Vorcaro, pai de Daniel, e de seu primo Felipe Vorcaro, apontados pela investigação como integrantes de estruturas ligadas a crimes financeiros e intimidação de pessoas. Os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques votaram pela manutenção das prisões, enquanto Gilmar Mendes defendeu medidas cautelares alternativas, alegando dúvidas sobre a necessidade das detenções e sugerindo que a prisão do pai poderia servir de pressão para uma delação. Mendonça rebateu, afirmando que ambos continuaram praticando crimes mesmo após o avanço das investigações, com base em mensagens recentes apresentadas no processo. Já a Polícia Federal, amigos, deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero e cumpriu mandados de busca contra o senador Jacques Wagner, suspeito de atuar em favor de interesses do Banco Master no Congresso. E a operação também alcançou o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio da instituição e apontado como interlocutor de propostas que poderiam beneficiar o banco. E aí vamos provocar aí o doutor Gonçalo Vecina. O ministro Gilmar Mendes sugeriu que a prisão de familiares pode ser interpretada como uma forma indireta de pressionar por uma delação premiada. Como o senhor vê esse debate do ponto de vista institucional e do Estado de Direito, doutor? Olha, eu vou ser muito sincero aqui com vocês. Primeiro, vocês já sabem, eu fui apresentado, eu não sou do mundo do direito, né? Mas eu sou cidadão, e como cidadão eu estou absolutamente incomodado com este imenso crime contra a economia popular brasileira. E contra a impunidade que graça no Brasil. Esse eu acho que é o problema, que nas várias vezes que eu já tive a oportunidade de estar aqui no INAC, sempre tive chance de falar, infelizmente, da impunidade. Quer dizer, nós acabamos, sabemos quem fez, o que fez, mas nunca responsabilizamos quem fez o que fez, e com isso não ocorre a punibilidade. Eu não sou um punitivista, eu sou contra o punitivismo. Eu acho que o Brasil, com a terceira maior população carcerária do mundo, não conseguiu melhorar o ambiente de segurança. Prender gente não garante o ambiente de segurança. Mas se a gente for olhar nas nossas cadeias, 70% dos nossos presos são negros, que não conseguiram ter condição de se defender de maneira adequada, porque a sociedade é desigual e é desigual a distribuição da justiça neste país também. Então, uma coisa é o punitivismo, a outra coisa é a impunidade. E, particularmente, estes crimes, que são mais afetos ao andar de cima,
acabam sempre do mesmo jeito, em festa. Né? Quando Gilmar Mendes começou a falar em penas alternativas, eu falei, ele vai propor chibatadas, porque não tem outra hipótese, temos que dar chibatadas nestes vagabundos que estão roubando o dinheiro da população. Estão encarecendo o crédito, estão piorando a situação de vida. Né? Mas ele estava propondo que as pessoas fossem para casa. Né? Pessoas como o pai do Vorcaro, o Vorcaro, que pagou festas milionárias para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, para os chefes dos principais partidos que existem no Brasil hoje. Não interessa se é de direita ou de esquerda. O homem é corrompível. Nós estamos vendo aí, agora entrou Jacques Wagner, que é o líder do governo do Lula na Câmara, no Senado. O senador Jacques Wagner, com certeza, né, vamos ver isso, tenho muito medo de falar como não sou do campo do direito, né, e já recebi um monte de processos, então eu tento colecionar menos processos, porque quem paga a defesa dos processos sou eu. Né? Mas nesses casos aí, não há dúvida de que houve apropriação indébita. Né? Um sujeito que guarda 50 mil dólares em casa, 35 mil euros em casa, por favor, né? Nós não somos todos idiotas. Então tem que ter alguma coisa para ter dinheiro em casa, fazer pagamento à vista, essas coisas. Né? Então, vamos ver a defesa, e vamos ver o que vai acontecer. Eu não tenho dúvida, impunidade. Né? Vai ter impunidade. Agora, nós que teremos eleitores agora no final do ano, teremos que levar em conta esse clima de impunidade para ver em quem que nós vamos conseguir votar, para ver se este país melhora um pouco. Eu não vejo alternativa a não ser conseguir fazer o que nós conseguimos fazer com as políticas que deram certo. Por que nós usamos cinto de segurança? Porque havia punição se não usasse o cinto de segurança. Por que nós não fumamos mais nos ambientes públicos? Por que diminuiu tanto o consumo de cigarro no Brasil? Porque existia punibilidade pela vigilância sanitária. Então, nós temos que aprender que uma coisa é o punitivismo. Punitivismo que a gente já viu como funciona. Destruímos 5 imensas indústrias civis de construção civil no Brasil durante a Lava Jato. Porque o compromisso da Lava Jato não era um compromisso com a justiça, na minha opinião. Era um compromisso com a promoção dos agentes do direito que estavam operando aquelas averiguações. Né? Espero que, neste caso, a gente não assista um espetáculo tão deprimente e semelhante. Espero que, neste caso, a gente acabe punindo estes criminosos e fazendo com que a economia da sociedade sofra menos do que poderia sofrer. Antônio Carlos, é basicamente isso que um médico poderia falar, viu? E falou muito bem, doutor Gonçalo. Você que está acompanhando, ele falou das eleições esse ano, né? Amigos, mas só um voto contra? Sim, somos nós que elegemos as pessoas que vão tomar as decisões do Brasil. Então, é da maior importância a conscientização do voto. Aí isso nós vamos abordar em um outro momento de novo. Porque, por exemplo, vamos para um segundo tema aqui, amigos, que é a questão da compra de votos. A investigação leva à cassação de quase toda a Câmara Municipal de uma cidade do Paraná. Em Francisco Alves, do Paraná, a Justiça Eleitoral cassou os mandatos de 7 dos 9 vereadores eleitos por envolvimento em um esquema de compra de votos com distribuição de combustível durante as eleições de 2024. Embora os recursos ainda estejam pendentes, evidentemente, os parlamentares seguem exercendo seus cargos e, segundo o Ministério Público do Paraná, a coligação Pra Frente Francisco Alves utilizou poder econômico para influenciar eleitores, comprometendo a lisura do processo democrático.
A instituição, amigos, identificou um posto de combustíveis como centros de operação, onde foram apreendidos vales para abastecimento, notas fiscais e anotações ligadas a candidatos. Apenas em setembro de 2024, cerca de 2.100 litros de combustível teriam sido distribuídos. Áudios obtidos pela promotoria também mostram a então candidata Maria Aparecida da Silva, a Cida, oferecendo combustível a eleitores em troca de apoio político. Amigos, isso é de uma gravidade. Antes de fazer a pergunta para a doutora Isabel, né, eu quero chamar a atenção da gravidade desse fato, que mostra uma coisa que infelizmente acontece em larga escala no Brasil, que é a compra de votos. Há uma estimativa muito triste do percentual disso. Doutora Isabel, a cassação de 7 dos 9 vereadores da cidade de Francisco Alves, lá no Paraná, por suposta compra de votos com distribuição de combustível, evidencia uma fragilidade dos mecanismos de controle eleitoral ou demonstra que as instituições estão conseguindo identificar e punir esse tipo de prática? Seu microfone, doutora Isabel. De novo, boa tarde, Antônio Carlos. Essa questão, o que me chamou muita atenção nessa situação foi o seguinte: a cassação em si, diante da gravidade de todos os fatos que ocorreram, não me chamou tanto a atenção porque era uma consequência jurídica possível, né, e até esperada diante da gravidade dos fatos, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: a compra de votos, ela só existe porque tem duas pontas na relação: quem compra e quem vende. Então, segundo essas investigações, né, como você mesmo falou, a distribuição de combustível para obtenção do apoio eleitoral, ela envolveu 7 dos 9 vereadores que tinham ali naquela Câmara Municipal. Então, isso significa que não foi um caso isolado. A gente está falando de um fenômeno que envolveu uma parcela relevante da comunidade daquele local, daquele município. E isso eu acho que nos obriga a refletir sobre uma coisa que nem sempre a gente reflete muito, que é assim: quando nós tratamos da corrupção, a gente acaba pensando numa coisa como se fosse um problema exclusivo dos agentes públicos. Mas a corrupção é um fato, ela não sobrevive sozinha. Ela depende de um ambiente social que aceite ou relativize, ou em alguns casos que até participe dela. Então eu vou dar aqui um exemplo hipotético. Imagina, por exemplo, que um agente político em um determinado país tenha sido investigado, condenado, preso, envolvido em delações premiadas, em recuperação de recursos públicos e em diversos episódios relacionados à corrupção que tenha ficado claramente evidenciado. Mas que por razões processuais, tudo isso muito hipotético, né, ele volte a ser elegível. Se mesmo assim milhões de pessoas decidirem reconduzir essa pessoa ao poder, isso pode nos dizer muita coisa sobre esse político, mas, mais do que isso, diz coisa muito importante sobre a sociedade que elegeu esse político, né? Estavam falando da questão dos votos, né? E aí eu sempre penso numa comparação muito importante. Por exemplo, quando a gente pensa num país com uma cultura de responsabilidade pública, como por exemplo o Japão, a diferença que chama atenção não é que não haja corrupção, né? Porque infelizmente a corrupção está no mundo inteiro. Mas o que muda é a reação social diante da corrupção, né? A gente vê, por exemplo, num país como o Japão, a questão da vergonha pública, do desgaste da imagem, da perda de credibilidade, né, daquele custo reputacional. Até tem casos que a pessoa é pega e até se mata,
Mas a gente vê aqui que no Brasil, muitas vezes parece que é o oposto, né? Tem situações em que essas acusações são gravíssimas, tem condenação, tem prisão, tem devolução de recurso público, escândalo amplamente divulgado. E tudo isso não impede que essas pessoas públicas, políticas, voltem à vida pública e com apoio popular expressivo, sejam amplamente votadas e tal. Então, o que isso me leva à conclusão é de que o problema da corrupção não é jurídico, né? Se fosse, seria mais fácil, porque bastaria realmente leis mais duras, né? Penas mais duras também. Só que o problema é cultural. Enquanto uma parcela da sociedade continuar disposta a relativizar a corrupção, né? Enquanto sempre relativizar a corrupção enquanto ela favorecer seus interesses políticos ou mesmo interesse financeiro, que é o que muito acontece, a gente não vai conseguir combater a corrupção. Então, eu acho que desse caso todo, o que mais, a grande lição que me soou desse caso não foi a punição dos responsáveis, mas, assim, a grande lição é a ideia de compreender que a corrupção não depende só da justiça, do Ministério Público e da polícia, né? Mas, assim, depende também de verificar o grau de intolerância que a própria sociedade está disposta a demonstrar em relação a essa corrupção, né? Porque quando o eleitor ele vende voto por algum litro de combustível, ele está praticando a mesma lógica que depois ele vai condenar lá nos grandes escândalos que ele vê no Jornal Nacional, por exemplo. Só que é apenas numa escala diferente. É verdade, doutora Isabel. E se a gente pudesse, se nós estivéssemos aqui conversando e estivesse sendo assistido, por exemplo, com um cidadão daquele município do Paraná, né, que ele tenha vendido o voto dele por tantos litros de gasolina. Amigo, isso lhe custa muito, mas muito mais caro do que se você fosse pagar pelos seus litros de gasolina e votasse corretamente. Mas custa muito mais caro. É essa visão, doutora Isabel, que acho que a gente tem que passar para as pessoas. E mais uma coisa importante. Essa prática dos votos comprados é uma prática muito arraigada na nossa sociedade, infelizmente, como a senhora bem colocou. E, infelizmente, até bons políticos às vezes se veem na condição de ter que fazer o jogo, porque senão não consegue poder fazer política numa determinada comunidade, por exemplo, num determinado bairro, né, porque tem lá um pedágio qualquer para ele cumprir. Tá? Então, nós temos que fazer com que toda a sociedade, toda a classe política se aperceba, os bons políticos se apercebam que tem que se somar nessa luta contra a compra de votos. Mas isso a gente vai abordar e qualquer dos nossos participantes pode pedir a palavra a qualquer momento para abordar qualquer dos assuntos aqui. Eu vou, então, para o nosso terceiro tema, gente, que, infelizmente, 6 em cada 10 cidades já têm ou estão criando as emendas parlamentares municipais. O levantamento inédito da Confederação Nacional dos Municípios, intitulado Emendas Impositivas nas Câmaras Municipais, mostra que 6 em cada 10 cidades brasileiras já possuem ou estão implementando emendas parlamentares municipais, os mesmos moldes do que acontece no Congresso Nacional. Segundo a pesquisa, 47% dos municípios, 2.613 municípios, já adotaram o mecanismo e outros 24% estão em fase de implantação, 721 municípios em fase de implantação. O estudo cita o caso de Belo Vale, em Minas Gerais, que, mesmo após decretar calamidade financeira e registrar déficit de 37 milhões, destinou
340 mil em emendas para cada um dos seus 9 vereadores. A coisa é bastante complexa, infelizmente, e eu vou aqui para a doutora Débora agora, viu? Na sua avaliação, quais mecanismos de transparência e controle precisam ser fortalecidos para garantir que esse instrumento atenda ao interesse público e não amplie riscos de uso político dos recursos? Boa tarde novamente. Então, sobre a matéria em questão, nós temos a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que ele determinou a aplicação de multa diária a controles a estados e municípios, né, por falta de transparência. Acho que meu vídeo não está funcionando, só um minutinho. Por falta de transparência e em emendas PIX, né, destinadas a eventos entre 2020 e 2024, 2024. E essa multa corresponde a 1% sobre o valor da emenda recebida e será aplicada diariamente até a regularização da situação. Note-se que a decisão do Flávio Dino, ele se baseia na omissão dos entes subnacionais em apresentar planos de trabalhos em relatórios de gestão na plataforma Transfere Gov, né? E isso configura um obstáculo ao controle da execução orçamentária. E aí, o ministro ele classificou como uma hipótese repugnante a possibilidade de empresas participarem de esquemas de desvio de dinheiro público e também usufruírem de incentivos fiscais como beneficiárias do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, né? E aí, essas informações têm o rigor do STF em aplicar a multa diária e garantir a rastreabilidade e a transparência na aplicação desses recursos públicos provenientes de emendas. E a preocupação com as irregularidades, com relação a essa decisão, ele destaca a persistente deficiência de transparência, né? E especialmente nas emendas destinadas a esses eventos, como eu salientei. E ainda, por fim, há implicações para os estados e municípios. A exigência desses planos de trabalho, esses relatórios de gestão de transfer e GOP, né, mostra a necessidade de os entes federativos aprimorarem os seus mecanismos de prestação de contas, e notadamente para evitar as sanções e garantir um controle social. Estamos aí realmente diante de um quadro que se agrava no país de forma muito forte. O Congresso, sabemos aí que as emendas parlamentares, elas hoje superam o orçamento de 20 estados brasileiros. É uma loucura o que nós estamos assistindo. Volto a dizer, quem toma as decisões somos nós que elegemos. Vamos prestar atenção nisso. E aí, vamos para um quarto item hoje da nossa pauta. Amigos, apenas 15,8% dos veículos locais veem liberdade de imprensa plena no Brasil. E apesar de o Brasil ter subido da 63ª para a 52ª posição no ranking mundial de liberdade de imprensa da organização, da ONG, Repórteres Sem Fronteiras, da ONG, uma pesquisa apoiada pela entidade mostra que a realidade do jornalismo local continua marcada por pressões e restrições. O levantamento Jornalismo Local sob Pressão do Poder Paralelo, realizado com 38 veículos de todas as regiões do país, revelou que apenas 15,8% dos entrevistados consideram haver liberdade de imprensa plena em suas localidades. Olha, grave a 15%. Segundo o estudo, políticos, empresários, forças de segurança e grupos criminosos estão entre os principais agentes de pressão sobre a imprensa. Além disso, 60,5% dos veículos afirmaram já ter deixado de publicar reportagens por medo de retaliações, especialmente em temas sensíveis como corrupção, violência policial, uso de recursos públicos
e disputas territoriais. E aqui vai para o Dr. Max Telesca. Dr. Max, por favor, a pesquisa que falamos agora, apoiada pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, mostra que mais de 60% dos veículos de comunicação locais já deixaram de publicar reportagens por medo de retaliações. Na sua avaliação, Dr. Bart, o que esse dado revela sobre a efetividade das garantias constitucionais de liberdade de imprensa e de acesso à informação no Brasil? Antônio Carlos, se você me permitir, você até falou anteriormente que a gente poderia fazer um comentário sobre outra resposta. Eu queria Sem só dúvida. fazer uma ponderação sobre a questão das emendas constitucionais, antes de entrar nesse tema, se for possível, Pois não. das emendas do orçamento. Eu trabalho nesse processo aqui no Supremo, inclusive tenho a honra de representar o Instituto Não Aceito Corrupção, na ADPF 854 e nos outros processos que se encontram aqui no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Flávio Dino tem sido um lutador dentro desse tema. Eu queria só trazer uma avaliação rápida, que já foi muito bem feita pela doutora Débora, sobre o que eu penso sobre isso. Eu tenho analisado bastante esse tema. Ali, nós estamos tratando de um fenômeno que tem a ver com a perda de governabilidade, digamos assim. Não gostaria de usar esse termo, até porque o poder legislativo ele é independente, ele não se governa por outro poder. O poder judiciário também e o poder executivo devem ser harmônicos e independentes entre si, é o que reza a nossa Constituição Federal. Mas a verdade é que o presidencialismo de coalizão começou a ter, a partir ali do início do governo da Dilma, onde depois houve o impeachment, /golpe, a partir ali do trabalho que foi feito no parlamento na época de determinação de simplesmente acabar de impor as emendas constitucionais de uma maneira que prejudicasse a governabilidade do governo da Dilma na época, e depois que isso se abriu, nunca mais se fechou. Eu tive a oportunidade de estar na audiência pública com o ministro Flávio Dino, nesse julgamento. A verdade é que só existe no Brasil isso é uma apropriação que o Poder Legislativo faz, e o nosso Poder Legislativo, normalmente, ele é mais conservador e mais de direita do que o Poder Executivo. O povo vota mais em políticos de esquerda para cargos do Poder Executivo. Normalmente, nós estamos no 5º governo do PT, nos últimos, na verdade, 6º. 2 Lulas, 2 Dilma e talvez haja um 6º. Uma forma que aconteceu para tentar sequestrar o orçamento público. Isso aí na verdade, uma aberração que só existe no Brasil. Os outros países que têm emendas parlamentares impositivas, esse número de países é pequeno, é diminuto, e naqueles em que existe esse sistema, as emendas correspondem a uma parcela muito diminuta, tipo 1%, 2%, 3% do orçamento, menos ainda. E nós já estamos falando de 25% do orçamento brasileiro público sequestrado pelo interesse privado. E aqui eu quero terminar só esse tópico, e já peço desculpa por ter me alongado muito. Na verdade, nós estamos diante de um fenômeno que eu tenho chamado de corrupção institucional. O que é a corrupção institucional? A corrupção institucional ela não é quando se burla a lei. Porque se burlar a lei, existe um ditado em castelhano que eu gosto muito, que diz: "Eche la lei, eche la trampa". Se fizer a lei, logo vai se fazer uma... Eu sou advogado, trabalho com isso há 30 anos. Sempre vai existir alguém para burlar a lei. O problema do orçamento secreto, o orçamento de emendas PIX, o orçamento de emendas impositivas que tomaram esse volume é que a própria lei, nela está íncita a corrupção. A vontade da lei
que é expressada a partir da vontade do legislador, nela tem a semente da corrupção, porque a lei ali não é feita para distribuir. Eu estou falando lei em sentido lato, né? Porque é a norma que sai do Congresso. Então, a própria norma está trazendo o germe da corrupção, é com o dolo direto da vontade de não ser transparente, de não ter rastreabilidade. Então, esse é um fenômeno que somente vai ter uma saída. A única saída que tem é a declaração da inconstitucionalidade, só que isso é muito difícil, total. Nós não podemos deixar nenhuma brecha para esse tipo de coisa, porque a tendência do poder é exceder sempre, e se dá esse poder. Então, só para fazer sobre a questão desculpe a intromissão no tema, mas é porque eu conheço essa matéria e estou trabalhando com ela aqui no Supremo. A questão da violência contra a imprensa também faz parte do mesmo fenômeno. A liberdade de imprensa, a transparência, os direitos individuais que se encontram na Constituição Federal, no artigo 5º, e lá se encontra a liberdade de imprensa, lá se encontra a publicidade, a república. Esses são princípios que começaram a serem desenvolvidos com bastante força há um momento na nossa história, que é o período das revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, o constitucionalismo. E nós estamos falando de 250 anos. O que tem acontecido? E eu tenho falado isso há bastante tempo, mais tempo. O que tem acontecido é que os nossos princípios, que foram feitos ali que foram criados, que foram em busca de uma maior publicidade, republicanismo, garantias e conquistas de direitos humanos, isso tudo foi gestado, ou que eclodiu com mais força há 300, 250 anos. Essa nossa luta pelo direito dessas conquistas, ela tem sido mitigada ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. Nós estamos vivendo, na verdade, uma reação tardia ao que aconteceu há 250 anos atrás, e os conceitos estão cada vez mais, ao invés de nós aprofundarmos e radicalizarmos a democracia, e nisso se encontra esse problema da transparência e da violência contra a imprensa. É um absurdo, por exemplo, que 100% dos entrevistados aqui nessa pesquisa, 100%, sofreram algum tipo de pressão. No Norte, e quem são os... Na verdade, o Nordeste, 85,5% de que sofreu alguma hostilidade. No Centro-Oeste, são 100% de todos os que responderam sofreram pressão. No Sudeste, 90%, e no Sul, 80%. Veja que o Sul, para o Centro-Oeste, não muda muito, é de 80% para 100%. Então, nós não temos nenhum lugar onde tenha acontecido nenhuma pressão ou pouca pressão. Quem são aqueles que pressionam os jornalistas? São os políticos corruptos, os empresários, as forças de segurança e as facções criminosas. Essa pressão se manifesta como ataques em rede social, intimidação presencial, ameaça indireta, pressão de autoridades, ameaça direta, restrição de circulação, perseguição digital, censura explícita. Um outro dado que me chamou muito a atenção dessa pesquisa foi que existe 60,5%, e aqui é um dado que é importante refletirmos, porque isso sempre aconteceu, mas não é muito falado, mas 60,5% sofreram a autocensura editorial, ou seja, os próprios veículos de imprensa também não são anjinhos, né? Porque nós temos aí a própria autocensura. O fato mostra um número que nos remete, um número triste, que nos remete, como tristes são os números de corrupção, como tristes são os outros números, de que nós paramos de evoluir. Essa evolução aí de 63 para 63 para 52, eu não sei qual é agora exatamente o número, mas isso é muito pouco perto do que a gente poderia estar fazendo. Nós paramos no tempo, estamos indo para trás em muitos quesitos, como esse da orçamento secreto, e nesse número que mostra que os nossos jornalistas eles são ameaçados, alguns
até mesmo assassinados, e era uma coisa que a gente achava que deveria ter acabado e não acabou. Esse é o que me entristece mais. Nós, infelizmente, somos seres humanos, e como seres humanos, nós somos objeto e sujeitos da questão histórica. Nós estamos nos analisando ao mesmo tempo que estamos nos sujeitando ao processo histórico. Isso angustia muito, porque a história é para frente, mas ela dá passos para trás também. É verdade, e infelizmente, ao invés com as emendas parlamentares, prefeitos e vereadores tinham se transformado em pedintes em Brasília. Tinha que ir de gabinete em gabinete pedir, por favor, destina alguma coisa para cá, e às vezes, enfim, de uma forma não tão adequada. Só que em vez de corrigirem, de não haver as emendas parlamentares e deixar de ser pedintes, prefeitos e vereadores, eles estão estendendo, infelizmente, para as câmaras municipais esse mesmo mal. É um problema sério. Erraram a mão. Estava errado anteriormente também, quando eu fui assessor parlamentar e fui assessor da Confederação Nacional de Municípios durante 12 anos. Eu sei muito bem como é que é a angústia do prefeito aqui em Brasília passando o Pires. Só que isso mudou de uma forma que extrapolou muito a razoabilidade. Exato, infelizmente. Bom, temos que, como não nos faltam temas, infelizmente, temos que ir para o nosso próximo tema, que é o fato de que um aliado exalta a limpeza feita por governador interino do Rio de Janeiro, cotado para o Superior Tribunal de Justiça. E o desembargador aposentado Henrique Figueira, aliado de longa data de Ricardo Couto, elogiou as medidas adotadas pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e governador interino do Rio, classificando-as como uma limpeza, além de defender a atuação do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal do caso. O ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Tribunal de Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Figueira, foi uma das figuras mais influentes do judiciário fluminense antes de retornar à advocacia após 37 anos de magistratura. E aí, agora médico, chega de novo para o senhor, doutor Messina, a mesma tônica, né? Quando um presidente do Tribunal de Justiça classifica medidas adotadas por um governador interino como uma limpeza na administração pública, isso, na visão do senhor, fortalece a confiança da população nas instituições ou pode reforçar a percepção de politização do judiciário? Seu microfone, doutor Gonzalo. Ambas as duas coisas, infelizmente. Porque o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro com o novo governador, o desembargador aí, ele mandou embora mais de 3.000 pessoas que eram agregados dos políticos que fazem parte lá do Legislativo Carioca. O Rio de Janeiro se degenerou de uma maneira impressionante. Quase todos os últimos governadores do estado passaram pela cadeia ou estão presos ainda agora, quase todos. Ou seja, um esquema de corrupção que, de novo, é a questão da impunidade, né? E mesmo assim, você veja que no Rio de Janeiro vários governadores foram presos e eles continuam sendo presos, né? E este que foi o último governador, o Cláudio Couto, ele ainda não foi preso, mas ele matou 122 pessoas. Ele dirigiu um assassinato coletivo de 122 pessoas. Nós vimos isso nos jornais. As fotos dos corpos alinhados que a polícia do Rio de Janeiro assassinou. É inaceitável isso num país que queira ser minimamente civilizado. É inacreditável o que aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, tem mais para acontecer, pelo que tudo indica. Enquanto o desembargador continuar sendo o responsável pelo governo do Estado,
nós vamos assistir outras loucuras acontecerem, infelizmente. Eu acho que é um caminho, mas é um caminho que deveria indicar outras atitudes. Eu acho que está na hora da gente fazer alguma coisa parecida com um plebiscito para tomar algumas decisões mais importantes. No que diz respeito, por exemplo, a essa questão das emendas parlamentares, ou a gente vai ser um país parlamentarista, ou a gente vai ser um país com presidencialismo. Mas presidencialismo com emendas não tem cabimento. E, da mesma maneira, não tem cabimento você ter parlamentares que conseguem indicar 3.000 pessoas para serem empregados públicos enquanto você foi eleito para um cargo de representação da sociedade. De alguma maneira, nós temos que levar essa discussão para a sociedade. De alguma maneira, a gente tem que fazer as pessoas, que são os eleitores, os cidadãos, entenderem o que está acontecendo. Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de nos comunicar com a população. Fica essa história de direita, esquerda, presbiteriano, batista, católico, muçulmano. Nós não estamos conseguindo nós não estamos conseguindo nos comunicar com os cidadãos, para que eles entendam o que é uma democracia, o que é, de 4 em 4 anos, eleger legislativo e executivo. Alguma coisa nós temos que fazer para melhorar a nossa capacidade de comunicação. Pois bem, eu acho que o INAC está fazendo a sua parte, mas é absolutamente insuficiente. O senhor está tirando, inclusive, parece que o senhor assistiu a minha participação em algumas reuniões que eu tive essa semana, inclusive um grupo muito interessante, que é o Fórum Sindical dos Trabalhadores, composto pelos presidentes das confederações dos trabalhadores do Brasil. É um fórum significativo. E estávamos conversando exatamente isso, e a importância de nós fazermos uma mobilização suprapartidária, não ideológica, de mobilização, de conscientização da sociedade, da importância da conscientização do voto, para nós podermos tentar, com todo respeito aos parlamentares. Eu sempre faço essa ressalva, porque eu sou um admirador tremendo do Poder Legislativo, tá? Mas ele, infelizmente, vem perdendo a sua principal característica, que é a pluralidade, de estar ali representados todos os segmentos da sociedade e os avanços respeitarem todos os posicionamentos. Enfim, temos aí algumas coisas pela frente bastante complicadas. E aí, vamos caminhando para o final, mas eu gostaria de fazer, quando eu peço para cada participante se despedir do público, eu peço para deixar uma mensagem positiva. O que nós podemos sugerir ao cidadão que está nos assistindo para que ele compartilhe com mais pessoas? E eu vou pedir para cada um se despedir bem rapidamente também com essa mensagem, começando pela doutora Débora. Por favor, doutora Débora, iniciando esse processo. Bom, eu primeiramente quero agradecer pelo espaço e pela oportunidade, pelo carinho e pela sintonia. Agradeço ao INAC e através do senhor Antônio Carlos e aos participantes, doutora Isabel, doutor Gonçalo, doutor Max, e a cada ouvinte que nos acompanham até aqui. E a minha mensagem é que tenha um voto consciente. Eu acho que é o mais importante no momento que nós estamos atravessando nessa polarização. Houve anos atrás, dezenas de anos atrás, houve uma campanha assim: não desperdice seu voto, não faça do voto uma arma, a vítima pode ser você. Mas, doutor Max, por gentileza, também se despedindo do público e deixando a sua mensagem final. A minha mensagem final é de otimismo, porque aquilo que eu falei, o ser humano, ele
ele é sujeito e objeto ao mesmo tempo do processo histórico. E nós nos angustiamos, porque nós não conseguimos, às vezes, salvo sociedades que evoluíram muito rápido, em pouco tempo, conseguir nos retirar dentro do nosso peito essa angústia que a gente vê só a coisa piorando. Parece que está piorando, porque nós estamos no meio do processo. Mas se observarmos a situação histórica, o processo histórico se desenrolando ao longo dos últimos 50, 100 anos, é positivo. Nós melhoramos a desigualdade. O SUS, que está aqui, um dos grandes idealizadores, o idealizador do SUS, muito me honra estar aqui neste pequeno plenário aqui, conversando e trocando ideia com o doutor Gonçalo. Então, isso também é fruto de a tentativa de buscar um Estado social no Brasil. Então, melhorou, a gente vai melhorando, mas esse tipo de iniciativa do INAC, que é uma iniciativa permanente de busca de jogar luzes nesse debate tão ruim para nós e que somos tão atrasados como a corrupção, esse tipo de debate é o que faz com que esse processo histórico seja positivo ao final. Então, não nos angustiemos e vamos adiante sempre e não podemos, como diria o Tancredo Neves, não vamos nos dispersar. Eu não tenho como não trazer, sem esticar, uma coisa que aconteceu em Genebra, semana passada, que foi a convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e que teve reuniões, doutor, teve reunião, tá? Participantes que nos relataram, presidentes de confederações que estavam presentes, que durou 22 horas. Começaram às 8 horas da manhã de um dia e parar só para intervalos de rápidos cafés, tá? E terminar às 6 horas da manhã do dia seguinte, dada o volume e gravidade das coisas que estão sendo debatidas. E só para fazer um encaminhamento, uma das conclusões é que até 2030 aí, depois de amanhã, um em cada 4 trabalhadores do mundo estarão trabalhando em aplicativos, em aplicativos sem qualquer tipo de estrutura, enfim. É um outro debate, não vamos abordar por aí. Que o senhor falou do avanço, eu tive que fazer essa observação também para ficarmos atentos. Desmantelamento do direito do trabalho, que é terrível também. Terrível. Mas, doutor Gonçalo Vecina, por favor, a sua despedida também e a sua mensagem. Bom, com essa história da precarização, a gente fica abatido, né? Mas vamos seguir aí o professor Marx, vamos tentar ser otimista, né? Mas o otimismo depende da nossa capacidade de reagir a esse monte de barbaridades que nós estamos vendo. E como já foi dito aqui, somos cada um de nós que iremos construir esse futuro. Então, por favor, nos unamos na tentativa de construir um futuro melhor. Vamos fazer a utopia virar realidade. Perfeito. Temos aí muito pela frente, de fato. E agora a doutora Isabel, por favor, fazendo a sua mensagem final também para o público. Eu vou corroborar o que disse a Débora, quero salientar a importância do voto, né? Inclusive o que eu comentei aqui, um voto vendido é um voto muito mais do que perdido, né? Porque é um voto que corrobora ali a corrupção que está tão intrínseca a vários poderes aqui, aos poderes aqui que está do nosso país. Então eu acho que realmente para conseguir combater a corrupção, o voto é uma forma muito eficaz, né? Até porque o Dr. Max estava falando das leis, né, que saem do legislativo, e quem são os legislativos? Também pessoas que representam o povo, representam a sociedade. Então também é pelo voto que nós chegamos às leis, né? De uma forma ou de outra também é pelo voto que chegamos às leis. Então vote conscientemente, não venda o voto, enfim. Realmente, eu acho que essa é a maior lição aqui, né? E compartilhe isso, você que está acompanhando um debate dessa qualidade.
compartilhe, faça com que mais pessoas se apercebam da importância de nós trabalharmos pela integridade, contra a corrupção, para que tenhamos um país e parar com a compra e venda de votos da maior importância. E aí vamos caminhar para os nossos encerramentos fazendo um lembrete de novo, tá? Que foram prorrogadas até 2 de julho, preste bem atenção, as inscrições ao 6º Prêmio de Integridade do Instituto Nacional de Corrupção, que valoriza projetos e como esses que vocês... Os temas são o seguinte, ó, academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte ou na cultura, e deu certo. Entre no nosso site www.premioinacdeintegridade.com.br e vamos espalhar bem essa notícia. Muito obrigado a cada um que está no debate e a cada um que nos acompanha.